Hey pessoal, eu sou a Ali, sejam bem-vindos a mais um vídeo voiceover. Hoje a gente vai ver e analisar o meu treino do dia 1º de maio, que eu montei a Luckstar. E eu fiquei muito feliz porque eu tava montando a Luckstar, algo que eu mais gosto de montar atualmente. Nesse treino, a Luck mostra pra gente que cavalos são animais inconstantes. Por que eu digo isso? Porque depois daquele treino, onde eu consegui fazer um aquecimento com a Luck muito bom, onde ela ficou extremamente calma e impulsionada, eu pensei em todas as vezes que eu fosse montar ela, aquecer ela da mesma forma. E eu achei que todas as vezes que eu fosse aquecer ela da mesma forma, eu teria o mesmo resultado. E esse treino foi a maior prova da minha vida de que isso não ia acontecer. E na maioria das vezes onde a Luck fica muito agitada, é porque no aquecimento, eu aqueci colocando muita mão. E aí isso acaba endurecendo um pouco o cavalo. Ela não relaxa a coluna, fica dura, se agita demais, se estressa demais. E foi por isso que naquele treino, onde o meu aquecimento foi muito bom, eu usei muito mais a perna do que as mãos, sabe? Eu coloquei o apoio mínimo necessário, assim, só pra você apoiar o cavalo, porque precisa de apoio. E aí eu fui colocando perna pra impulsionar ela, pra arredondar ela, deixar ela impulsionada na minha mão. Com isso ela até flexionou um pouco do pescoço, ela ficou extremamente confortável. O treino foi maravilhoso, ela não avançou. Vocês sabem, né? O treino foi muito bom. O que acontece? Nesse treino, quando a gente começou, meu professor tinha falado que a gente só ia fazer trabalho de plano. Então eu coloquei na minha cabeça 2 objetivos principais. O primeiro objetivo era trabalhar a Luck de uma forma que ela fique, bem, da mesma forma como eu trabalhei aquele dia. E arrumar minha postura, porque eu já venho falando tanto aqui no canal quanto pra mim mesma que eu não tô gostando do meu chair sit. O que é chair sit? Que eu sempre falo esse termo aqui, muita gente não entende. O chair sit é o famoso assento de cadeira. Quando o cavaleiro está montado no cavalo, precisa ter uma linha reta dos ombros dele, da coluna dele e do calcanhar dele. Essa é a postura correta do cavaleiro, entendeu? Você precisa fazer essa linha para você estar ali no centrinho de gravidade, para você se equilibrar. Só que às vezes a gente acaba não fazendo isso, porque o nosso corpo não é acostumado com essa postura. E o chair sit, o que acontece? Quando as suas pernas vão muito para frente do cavalo e a sua panturrilha passa da linha da sua coluna, você faz muito mais força, fica mais desconfortável, você perde força na panturrilha para apertar o cavalo. E também que fica feio. E é bem mais difícil de se equilibrar também quando você tá assim. O que aconteceu nesse treino com a Luck? Por que foi tão diferente? Porque quando eu comecei a fazer o aquecimento, eu senti que a Luck estava um pouco para trás. Coloquei perna. No trote foi muito bom. No trote ela apoiou bastante, ela relaxou bastante. Mas eu sentia que estava faltando alguma coisa, sabe? Quando a Luck levanta a cabeça e começa a mexer a cabeça assim pro lado, é porque faltava apoio. E aí, toda hora eu pensava, coloco ou não coloco mais apoio? Porque eu tinha muito medo de colocar muito apoio, fica muito na boca dela, e depois ela travar a coluna, fazer aquele, né, o apoio falso, a impulsão falsa, que é onde o cavalo fica dobradinho na sua mão, mas em vez de relaxado, ele tá endurecido. E aí eu tava muito receosa. Enquanto isso, trabalhando a minha postura. Então, por isso que eu fazia bastante manter o meu corpo reto, mesmo que em trote, em posição esporte ao trote, né, em equilíbrio ao trote. Sempre prestando bastante atenção para manter a minha panturrilha e atrasar a minha perna, para minha perna ficar na linha da minha coluna. Enquanto isso, eu tava ali, ué, Luck, o que você quer? Por que você mostra pra mim que tá faltando apoio? Mas enquanto a gente tava no trote, tava tudo certinho, aquecimento normal. Eu cansei bastante nesse treino porque eu tava tentando mudar a forma como eu sentava no cavalo. Quando você acaba sentando mais pra frente, você cansa mais, porque você usa mais as pernas, mas isso é importante. Vocês viram que essa partida ao galope eu fiz? E logo em seguida a Luck parou, aí eu tive que partir ao galope de novo. Foi uma coisa que eu comecei a reparar logo no começo, assim, que eu comecei a dar as partidas ao galope. Eu dava a partida, Nossa, obrigada, barulho, muito barulho aqui. Eu dava as partidas ao galope, galopava um pouco, sentia a Luck muito aberta, sentia que ela queria parar o tempo inteiro, colocava mais perna, e mesmo assim ela tava num galope fraquinho. Aí eu pensava, nossa, nunca tive que colocar tanta perna no Luck. E
Lucky continuava me mostrando que faltava apoio. E aí eu ficava naquela dualidade na minha cabeça, colocar mais mão, e se ela ficar endurecida? E se depois ela se agitar demais para a hora de saltar? E eu tentava, de todas as formas, manter aquele aquecimento, ó. Exatamente o que eu tava fazendo naquele treino, onde deu tudo certo. Eu sempre vou chamar ele assim, o treino onde deu tudo certo. Que é colocando o apoio mínimo necessário, colocando perna e impulsionando o cavalo de trás para frente, que é a forma correta. Porém, nesse treino, a Lucky me mostrou que nem sempre. A Lucky começou a me mostrar que nem sempre. Vocês, eu não sei se dá pra reparar, mas eu tava tentando colocar o meu corpo mais pra frente, manter a minha perna um pouco mais pra trás e tava dando certo. Essa foi a minha primeira tentativa de fazer isso, funcionou, eu preciso só manter. Eu preciso também colocar meu calcanhar um pouco mais pra baixo. São bastante coisa pra reparar, né? É muita coisa pra reparar. Aí os meus pés estavam muito bons. Aí eu gostei dos meus pés. E sempre colocando eles mais pra trás pra tentar manter a linha da coluna. Nunca galopar usando a bunda, sabe? Sentando lá atrás e empurrando lá na frente. Sempre se manter no meio da sela, se manter com o meio do corpo na sela para sua coluna ficar livre, para sua cintura ficar livre para ir pra frente e pra trás. Mesmo com a Lucky, os exercícios de avançar e voltar ao galope são muito bons para o cavalo entender o que você quer. Entender que quando você pede para avançar, é para avançar. Quando você pede para voltar, é para voltar. Não é porque a Lucky tem costume de correr que a gente não vai fazer esse tipo de trabalho com ela. E foi nesse momento que as coisas se encaixaram na minha cabeça. Quando eu fui partir pro lado direito, eu parti com mais apoio. E eu vi que a Lucky, ela tava com um galope tão confortável, tão gostoso, que eu até elogiei pra ela mesmo. Falei, nossa Lucky, que galope gostoso. E eu vi que ela começou a apoiar. Eu vi que ficou muito melhor, porque eu percebi que eu tava com mais apoio. Aí veio na minha cabeça, eu acho que dessa vez eu vou realmente precisar de mais apoio. Olha só, mais uma vez que eu tava com o apoio um pouco solto, a cabeça dela começava a bambear. Por quê? Porque ela procurava apoio. E nessa de procurar o apoio, ela parava. E foi aí que eu falei, não, vamos colocar um apoio decente. Vamos. Coloquei mais apoio, né? Usei mais as mãos, prendi mais as mãos, voltei mais, coloquei um pouco mais de força e sustentação. E com essa sustentação, ela largou pra mim, né? Não largou exatamente, mas ela largou a cabeça no bridão, nunca pesando, porque o cavalo ele não pode pesar na sua mão, tá? Se o cavalo pesa, ele começa a te arrastar. Toda vez que o cavalo abaixa demais a cabeça e começa a te arrastar, eu dou uma meia parada pra ela levantar a cabeça, tipo, opa, é pra você apoiar, mas não pra você ficar tão baixa não, meu amor. E aí, olha só, olha como fez totalmente a diferença. O galope estava muito melhor, muito mais consistente, muito mais impulsionado. Ela estava usando muito mais os posteriores. Com isso, ela acabou flexionando. Eu não estava colocando força, voltando a cabeça dela. Simplesmente colocava apoio, mais do que eu achava que seria necessário. Ela relaxava no bridão e ali eu mantinha as minhas mãos paradas, minhas pernas ativas e a gente conseguia fazer um galope excelente. E eu consegui fazer um galope excelente nesse treino. E ela que me mostrou que às vezes a gente precisa colocar um pouquinho mais de mão. Não sempre, não quando ela se agita, mas olha só, olha a diferença que fez. Olha a diferença que faz um apoio. E aí quando a gente fez uma transição pro trote, ela fez essa transição pro trote e continuou reunidinha. Bom, momento que a gente começou a saltar. Nesse aquecimento de salto que a gente fez, são 2 lances depois da marcação na varinha, pra verticalzinha que a gente tava saltando. Só que aí vem uma coisa que eu fiz assim, não façam, eu espero que meu professor não me escute falando isso, porque aconteceu. Eu fiquei um pouco ansiosa com a parte do salto. Eu queria tanto arrumar minha postura, eu queria tanto ter uma postura bonita no salto, eu queria tanto perder meu chair seat. Eu tava tão preocupada também quando o salto começou a subir, tipo, eu preciso saltar bem agora que eu tô saltando 1 metro, que eu acabei não me preocupando com a marcação. Vocês podem ver que assim, raramente eu acertei essa marcação. Mas, Lênis, por que isso é errado? Porque, gente, se eu acerto a marcação, eu acerto o salto. Isso é óbvio. 1, 2. Esse foi um dos melhores que eu dei. Por mais que ficou um pouquinho baixo, eu precisava voltar ela. Por que eu não voltei ela? Por causa da ansiedade do salto. A gente fica ansioso em querer saltar logo, a gente ou solta o cavalo pra ele ir, ou avança desnecessariamente. O certo é a gente sempre manter o cavalo apoiado.
o apoio na frente do cavalo na hora do salto é muito importante para o cavalo não descer os anteriores e não fazer a falta. O cavalo precisa estar apoiado na frente do salto e durante o salto também. É por isso que eu já expliquei até no meu Instagram que a ideia de você largar a rédea para o cavalo saltar, ó, esse foi muito bom. Mas eu coloquei meu corpo um pouquinho para frente, meus ombros um pouquinho para frente. E a ideia de você soltar e dar a rédea pro cavalo saltar não é uma ideia boa, sabe? Esse salto foi maravilhoso, embora a chegada dele tenha sido péssima, foi onde eu tive mais apoio e eu mais sustentei meu corpo. E esse foi ótimo também. Esse foi um dos melhores, por mais que eu não gostei do meu corpo, mas eu fiz tudo certo. Então, nossa, eu tava nessa dualidade constante. Se a gente solta e dá a rédea pro cavalo, pra gente não saltar na boca, tem que ter um limite isso, tem que ter uma noção, aí, sabe? Tem que ter a noção de o quanto você tá realmente deixando o cavalo usar o pescoço que ele precisa para saltar e o quanto você tá perdendo o apoio. Porque como eu expliquei uma vez, se você perde seu apoio durante o salto, até você retomar ele depois do salto, você perdeu toda a impulsão do cavalo. Até você ir pro próximo obstáculo num percurso, por exemplo. Então é importante manter o apoio do cavalo durante o salto, pra você não perder, pra ele não se abrir depois. E se você tiver, por exemplo, num composto, num duplo ou num triplo, você vai derrubar os seguintes. Você nunca pode deixar a frente do cavalo solta. Esse último salto que eu fiz ele porque eu queria gravar pra fazer um vídeo no TikTok. Então eu dei tanto esse saltinho gravado pela minha mãe, quanto uma amiga gravou também de dentro. Eu achei que ficou maravilhoso, porque eu queria colocar no TikTok e eu provavelmente ainda vou. Bom, pessoal, esse foi o nosso treino de hoje. Muitíssimo obrigada por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica ali no sininho para receber todas as minhas notificações de vídeos novos. E também me fala aqui nos comentários o que você acha, se você gosta, o que você acha que eu preciso falar mais dos meus treinos com voiceover, da minha explicação. Eu espero muito que vocês gostem. Me segue também nas redes sociais, no Instagram. Eu falo bastante com os meus seguidores lá no Instagram, respondo perguntas e tudo sobre a minha vida pessoal e equestre sai lá primeiro, antes de sair aqui no canal, antes de passar pelo processo de edição. Então, se você quer ter um material, não posso dizer exclusivo, mas imediato, digamos assim, me segue lá no Instagram, que é bem legal a interação que a gente tem também, bastante informação tenho lá também. E é isso, pessoal. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!